Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo jóia com vocês? Nosso tema hoje é orações subordinadas adverbiais. Como assim, professora Cláudia? Calminha, nós já vamos ver com calma, bastante detalhado. Vamos lá? Orações subordinadas adverbiais, nós temos aí, ó, uma tirinha do nosso famosésimo Calvin, né? Trouxe alguma coisa para a hora das novidades? Sim, trouxe. Trouxe estas pedras calcinadas e cinzas do meu quintal. Tá vendo? É a prova de que OVNIs pousaram a poucos metros da minha casa. Os retrofoguetes deles queimaram uma pedra sólida, deixando esse frágil pedaço de poeira preta. Isso aqui é um pedaço de carvão velho. Enquanto conversamos, os aliens estão se infiltrando nos mais altos escalões do nosso governo. Então, peguei o último quadrinho, porque é o que vai precisar daqui a pouquinho aqui, ó. No último quadrinho, a fala de Calvin é formada por duas orações. Qual é a primeira? Enquanto conversamos. Lá tem uma vírgula. Qual é a segunda oração? Os aliens estão se infiltrando nos mais altos escalões do nosso governo. Esse período está na ordem inversa. Isto é, primeiro aparece a oração subordinada e depois a principal. Reescreva o período na ordem direta. É só inverter. Então, vamos lá? Os aliens estão se infiltrando nos mais altos escalões do nosso governo enquanto conversamos. E a letra D aí? A relação estabelecida entre essas orações sugere que os dois acontecimentos se dão ao mesmo tempo. Que conjunção estabelece essa relação? Bem fácil essa. A conjunção enquanto. Estamos aí na página 34. A expressão durante nossa conversa não constitui uma oração, porque não apresenta verbo. Além disso, o sentido dela está relacionado à ação expressa pela locução verbal. Estão se infiltrando. Portanto, é um adjunto adverbial. Por estabelecer relação de temporalidade, é classificado como adjunto adverbial de tempo. Já na versão original, enquanto conversamos, é uma oração, pois tem verbo o conversamos. A oração apresenta sentido equivalente ao expresso pelo adjunto adverbial de tempo. Qual é esse? Durante nossa conversa. Assim, enquanto conversamos é oração, porque apresenta verbo. Ela é temporal, porque expressa a ideia de tempo. Ela é subordinada, por quê? Porque depende da oração principal. Ela é adverbial, porque exerce o papel de adjunto adverbial. Então, ela é uma oração subordinada adverbial temporal. A ordem é assim. Bom, as orações subordinadas adverbiais podem exprimir diferentes circunstâncias. Vamos ver quais são? Condição, comparação, tempo, concessão, proporção, conformidade, consequência, causa e finalidade. Estamos na página 34. Vamos ver, então, uma a uma desse tipo de oração subordinada adverbial. Vamos lá? A primeira é a nossa condicional. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse aqui, ó, último quadrinho. Se aparecer alguma coisa importante, me acorda. Então, vamos lá. Qual é a condição estabelecida por Mafalda para que o pai a acorde? Mafalda disse o quê? Que é para o pai acordá-la se aparecer alguma coisa interessante. Oração subordinada adverbial condicional é aquela que apresenta uma condição
para que o fato mencionado na oração principal aconteça, ok? Então, me acorde se aparecer alguma coisa interessante. Ou aí embaixo, se aparecer alguma coisa interessante, me acorda, ok? Nós temos, então, se aparecer alguma coisa interessante, a oração subordinada adverbial condicional, e me acorda é oração principal. Vamos aí agora, ó, reparem embaixo. Condição ali em cima, né? Então, as principais conjunções e locuções conjuntivas condicionais são, quais são elas? Olha aí embaixinho na sua tela. Se, desde que, a menos que, contanto que, caso, sem que, exceto se e, salvo se. Já estamos na página 35, ok? Vamos lá? Exercício 22, também da página 35. Construa períodos compostos, formando orações subordinadas adverbiais condicionais. Para isso, imagine condições que se apliquem a cada uma das situações aí abaixo. Pessoal, não tem uma resposta pronta, ok? A sua resposta não tem que ser igual à minha aqui. Vou ao cinema se não chover, se o filme que escolher estiver passando. Compre a roupa desde que não custe muito caro. Ele será punido, a menos que peça desculpas. Participaremos da gincana, contanto que aconteça nesta semana. Jogaremos futebol no campinho, desde que não chova. Ligue para mim, caso queira conversar. Não saia de casa sem que eu saiba. Cumpriremos o desafio se todos se esforçarem. Vou ajudá-lo, contanto que seja sincero comigo. Você passará no concurso desde que estude. Claro, né, pessoal? Bom, vamos à próxima oração? Então, é a subordinada adverbial comparativa. Vamos lá? Leia um poema de Mário Quintana. Vivência. Os muros gretados são muito mais belos que os muros lisos. Gretados aí tem a explicação com fendas, com rachaduras, provocados pela ação do tempo. Por que os muros gretados podem ser considerados mais belos do que os muros lisos, né? Por quê? Porque eles passaram por uma história, né? Fizeram parte da vida de muitas pessoas, suscitaram lembranças, representam a vida e por aí afora. 24 aí. Que tipo de comparação é estabelecida no verso? De igualdade, de superioridade ou de inferioridade? De igualdade, né? Reescreva esse verso mantendo o sentido, mas usando um comparativo de inferioridade. Então, os muros lisos são muito menos belos que os muros gretados, ok? Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial comparativa é aquela que apresenta uma comparação entre o fato nela expresso e o fato expresso na oração principal, bem ligadinho uma com a outra. Olha aí o nosso exemplo. Os muros gretados são muito mais belos que os muros lisos. Aí, entre parênteses, o são, né? Entre colchete, aliás. Por quê? Porque o são aí seria o verbo aí que não tem, né? Então, vamos lá. As principais conjunções, locuções conjuntivas comparativas são como, tal como, tanto quanto, mais do que, mais do que e menos do que, e o do aí é opcional de aparecer, né? É comum a oração subordinada adverbial comparativa ter o verbo subentendido, como lá no exemplo apresentado, o são está subentendido. Então, nós temos lá oração principal, os muros gretados são mais belos, e oração subordinada adverbial comparativa, que os muros lisos são aí, entre parênteses. Bom, oração adverbial temporal. Pessoal, eu gostaria que tenha o texto, vão dar uma pausa, mas eu gostaria que você desse uma atenção especial a esta frase aqui, ó. Quando se soube na aldeia, houve fúria, ok? Pode dar pausa aí para você ler. Ok, na temporal, ela é aquela que localiza no tempo o instante em que ocorre o fato apresentado na oração principal. Quando se soube na aldeia, houve fúria. Então, quando é que aconteceu a fúria? Quando se soube na aldeia. Então, ela é a oração subordinada adverbial temporal, quando se soube na aldeia. E a oração principal? Houve fúria.
Desculpem. As principais conjunções e locuções conjuntivas temporais são quando, enquanto, logo que, assim que, sempre que, mal, antes que, depois que e desde que. Bom, aí nós temos o exercício 27 da página 37. Construa períodos compostos formando orações subordinadas adverbiais temporais. Para isso, estabeleça uma relação entre o tempo de cada um desses itens. Letra A. Saí da festa assim que anotei seu. Avise-me logo que chegar. Todos cantaram parabéns quando a aniversariante entrou. Irei à praia quando fizer sol. Nós trabalhamos enquanto eles criam. Perfeito aí. Esse exercício 27 continua lá na sua lista de exercícios. Olha aí o recadinho, ok? Bom, aí nós temos então, mesmo que o trabalho seja difícil, faça-o com dedicação. A concessiva é aquela que apresenta um fato que poderia impedir a ocorrência do que foi expresso na oração principal, mas não impede. Então, olha o nosso exemplo aí. Vamos lá? Mesmo que o trabalho seja difícil, oração subordinada adverbial concessiva, faça-o com dedicação. Oração principal. As principais conjunções e locuções conjuntivas concessivas são o quê? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que e se bem que. Bom, estamos já na página 38. Exercício, então, aí, 28. Vamos lá? Construa períodos, novamente, né, compostos formando orações subordinadas adverbial concessiva. Para isso, estabeleça uma relação de concessão em cada um deles. Iremos por este caminho, mesmo que seja mais longo. Farei todo o trabalho, ainda que demore bastante. Fui ao parque, embora fosse tarde. Contarei a verdade, mesmo que vocês não me entendam. Ok? Aí temos... Farei o que acho correto, mesmo que você não concorde comigo. Levei um casaco, apesar de estar calor. Vou lhe dar uma chance, embora você não mereça. E não chegarei no horário, ainda que eu me apresse. A causal, então, aí agora na sua tela. A causal é aquela que exprime a causa, o motivo do fato expresso na oração principal. Como estava chovendo muito, não pude ir ao encontro. Qual a oração principal? Não pude ir ao encontro, já que estava chovendo muito, como estava chovendo muito. As principais conjunções e locuções conjuntivas causais são porque, como, uma vez que, já que e visto que. Cláudia, eu tenho que decorar essas conjunções? Não, galera. Você tem que entender o sentido das orações. Estudando o sentido das orações, o que acontece? Você automaticamente entende qual é a classificação de cada uma delas. Vamos lá? Para exercício da casal, educação física. Saber que cada gota do seu suor é importante para seus companheiros de time também ajuda você a se entregar mais durante o exercício. Por exemplo, se o cansaço bater no meio de uma corrida, mesmo que tenha fôlego para continuar, sua cabeça pode mandar você parar, já que ninguém depende do seu esforço para ter um bom resultado. A oração adverbial sublinhada ali é uma causal, que está ali embaixo. E a outra oração que ele está pedindo lá embaixo, a condicional, condição disso acontecer. Então, é aquele C lá, ó, se o cansaço bater no meio de uma corrida, ok? Vamos lá, seguindo? Vamos lá, então. Aqui agora, vocês têm um texto pequenininho, né? E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa oração. Pode dar pausa, leiam e prestem atenção nessas orações marcadas aí. Proporcional, né? É aquela que expressa uma relação de proporção entre a oração subordinada e a oração principal. À medida que lia, compreendia o conteúdo com mais clareza. Oração subordinada adverbial proporcional e oração principal. Quais são as outras locuções conjuntivas? À medida que, à proporção que. Então, a proporção que lia, compreendia o conteúdo com mais clareza, ok? Aí vamos para a final. É aquela que expressa uma relação de finalidade com o fato presente na oração principal.
O trecho aí que tem aí na sua tela, você pode pausar, dar uma lida para continuarmos aí no exercício. Pode pausar. Aí eu tirei lá do texto esse pedacinho aí. Na rede hospitalar, o Ministério da Saúde vai atender de imediato todas as solicitações de habilitação de leitos de UTI para que o sistema amplie a capacidade de auto-organização. Classifique essa oração aí. Adverbial, final, né? Qual é a finalidade disso aí ir acontecer, ok? Vamos seguir? Vamos lá. A conformativa, então, é aquela que exprime uma relação de conformidade com o fato sempre que está na oração principal. Fiz tudo conforme o professor solicitou. Então, fiz tudo, oração principal, conforme o professor solicitou, a nossa adverbial conformativa. E aí embaixo nós temos o conforme, o segundo, como as conjunções e locuções conjuntivas conformativas. Principais sempre, né, gente? Não dá para citar todas. Bom, aí também temos um texto, ok? Eu gostaria que você lesse ele com bastante atenção, prestando atenção nesse pedacinho aí, ó, ok? Então vamos lá. A consecutiva é aquela que exprime uma relação de consequência com o fato presente. Corri tanto que fiquei cansado. Estudei tanto que passei de ano. As principais conjunções aí são tal que, tanto que e tão que. Bom, leia o título da notícia a seguir e faça o que se pede. Maratonista de 85 anos é tão rápido que espanta até cientistas. Qual é a oração principal aí? Maratonista de 85 anos é tão rápido. Ali nós temos o que, né? Que espanta até cientistas. Nós temos a oração subordinada. Ok, pessoal? Beijo grande para vocês. Até daqui a pouquinho, ó. Não deixem de fazer os exercícios aí que estão sendo propostos, ok? Até já. Beijinho.